Afinal de contas, a pergunta é, e assim estava escrito? A palavra traduzida em árabe é maktub. Eu começo aqui com o Dr. Lindenberg perguntando a ele, e aliás está lançando o livro, né? Vocês já podem observar aqui, o livro é E Assim Estava Escrito, Memórias. Dr. Lindenberg, como é que é isso? Essa palavra maktub do árabe significa estava escrito. As coisas estão escritas previamente ou elas vão se desenrolando a sabor do acaso? É um prazer recebê-lo. Denizar, primeiramente quero registrar com satisfação imensa a minha presença aqui, podendo divulgar alguns fatos ligados à minha vida de Brasília. Sou pioneiro da primeira hora e agradeço a essa participação que vocês me dão a oportunidade. Viu? A expressão maktub, ela era o nome original desse livro. Era o nome original. Mas, recentemente, o escritor Paulo Coelho registrou uma obra com esse nome. Eu parti, então, para a tradução, e assim estava escrito. Mas há um simbolismo muito grande na expressão maktub. Maktub é uma palavra e é um provérbio ao mesmo tempo. É a única palavra que tem o significado de um provérbio. E é cheia de misticismo. Essa palavra veio lá das areias ardentes do deserto, há milênios de anos atrás, e até hoje tem uma conotação muito especial na história atual. E foi por essa razão que nós escolhemos a tradução desse nome, e assim estava escrito. Se observarmos bem, também a história de Brasília estava escrita. Dom Bosco já previu, em 1886, a construção da nossa capital. E tudo isso faz parte de um cenário importante e, consequentemente, as coisas acontecem. Eu quero deixar bem claro que o maktub não é aquele fatalismo, né, que a gente cruza os braços e deixa as coisas acontecerem, não. Segundo a orientação dos grandes mestres, você luta por tudo isso, coloca todas as suas forças, mas se chegar num momento que as suas forças tornarem-se fracas diante de um grande acontecimento, deixa as coisas acontecerem. E assim vive a expressão maktub na sua intensa significação. Pois é, o senhor escreveu um livro contando a história de Brasília, contando suas memórias junto a figuras históricas, como o próprio presidente Juscelino Kubitschek, que a gente falava há pouco sobre o encontro que o senhor teve com ele. E Juscelino Kubitschek, ele foi não apenas o fundador de Brasília, como o idealizador da capital do país. Alguém que primeiro sonhou, né, que acreditou no sonho de Dom Bosco e trouxe a capital para o Planalto Central. Conta um pouquinho sobre o encontro pessoal que o senhor teve com este homem simplesmente singular, maravilhoso que foi JK. Conta pra gente. Olha, o Juscelino é uma pessoa marcante. Quem teve a felicidade de estar frente a frente com o Juscelino, como eu tive, primeiramente essa história começa no começo de Brasília, quando ele se candidata à presidência da República, viu? Nessa região centro-oeste, no coração de Goiás. Então houve um avivamento das forças regionais para colocar o homem que queria trazer essa marcha para o oeste, para o centro de Goiás, mudando todo o conceito político-administrativo do país. O Brasil teria que crescer do centro para o litoral, e isso não vinha acontecendo. O encontro com o Juscelino, nas minhas andanças por Brasília, toda aí no começo, Núcleo Bandeirante, a gente encontrava com o Juscelino, mas toda vez que ele aparecia, havia assim uma multidão em torno. Eu mal chegava perto do Juscelino. E quis a fatalidade, e aí eu uso a expressão maktub, assim estava escrito, um dia, despretensiosamente, eu fui ao Banco do Brasil. Não sabia que aquele dia seria um dos dias mais importantes da minha vida. Fui fazer uma visita ao diretor da carteira agrícola do Banco do Brasil, doutor Antônio Álvares, e lá chegando ele me disse, olha, foi bom que você chegou, porque eu preciso de um grande favor. Viu? Eu fui convocado para uma reunião com o presidente e a diretoria do banco. E, lamentavelmente, quem está aqui dentro aguardando para conversar comigo, está numa sala reservada, é o presidente Juscelino. Você podia me fazer esse favor? Eu falei, não, favor é um dos mais gratos, a maior honra que eu tenho é ter uma oportunidade de ficar com o Juscelino. Eu falei, não, você faz sala para ele, foi a expressão que ele usou.
faz sala para ele, conversa com ele aí um pouco e dentro de meia hora eu estarei de volta. Eu não posso largar um presidente da República assim. Bom, eu me dirigi ao presidente, conversamos muito sobre Brasília, conversamos sobre a Brasília do início, ele manteve muitas curiosidades, perguntou sobre a associação, eu fiz diversas perguntas que eu tinha vontade que algum dia alguém me esclarecesse, né? O que fez Juscelino criar essa cidade? Viu? Ele falou, meu governo, para ser marcante, eu tinha que fazer uma obra maior do que todas as demais previstas pelos outros presidentes. E a ousadia foi criar Brasília. Viu? Então, é uma ousadia muito grande. Juscelino criou Brasília com 3 anos e meio. É o tempo que, às vezes, nós não damos conta de fazer uma casa nossa. E ele fez, pelo seu denodo, pela sua perseverança, pelo seu espírito de todas luta, as resistências que à época existiam, daqueles que não acreditavam que sequer seria possível trazer a capital para o E tinha uma imprensa voltada principalmente para desmascarar, dizendo em roubos e não sei o que lá mais, desvios de verba, corrupção naquela época. Esse homem é de uma grandeza muito grande. E nesse dia que eu estava lá com ele, que eu pude ver, ele em momento nenhum fez uma crítica a nenhum dos algozes perseguidores, da maneira como ele foi recebido após o seu governo, com o seu mandato cassado. O Juscelino era uma pessoa pura. E eu fiquei muito feliz. Aquilo para mim foi uma lição de vida. Aquelas 2 horas que Deus me deu a oportunidade de falar com o maior estadista de todos os tempos. O senhor conhece naturalmente o trabalho da egiptóloga Yara Kearney, né? Um trabalho muito bonito, em que ela faz um estudo, uma análise de Brasília com as características, a quantidade de pirâmides que tem em Brasília, enfim. Ela faz uma análise como egiptóloga das características egípcias de Brasília. E ela narra uma coisa muito bonita. Ela diz que o Juscelino Kubitschek, ele tem todo o perfil, né, daquele personagem, o Akhenaton, o faraó egípcio que tivera fundado uma cidade às margens do lago. Então, Brasília tem toda essa história espiritual por trás dela, a começar pelo sonho de Dom Bosco. Mas eu vou lhe pedir licença só um minutinho aqui, doutor Lindbergh Cury, porque nós vamos chamar o nosso intervalo e logo em seguida nós vamos falar sobre o lançamento do seu livro, que vai ser agora na Feira do Livro, em instantes, Sinais de Evolução e as Memórias de Brasília, nas palavras de Lindbergh Cury. Conta pra gente essa história. Como foi o teu trabalho lá na Associação Comercial, tão bem destacada aí pelo governador José Alberto Arruda? A verdade, Delizar, Brasília trazia os seus governadores de fora. Eram pessoas que ligadas a um esquema presidencial, vinham de outras localidades, de outros estados, sem qualquer tipo de identificação com a cidade. E Brasília sofreu muito com isso. Nós tivemos bons governadores que fizeram obras importantes, mas eles, quando chegavam a Brasília, não conheciam ninguém. Alguns conheceram Brasília no dia da posse. Eu citaria o caso do Elmo Serete, que acabou fazendo um bom governo. E, consequentemente,
Ele, para não se ficar perdido numa cidade, trazia também os secretários da sua origem. E os secretários aqui chegando, isoladamente, estavam nas secretarias. Traziam também no segundo, terceiro escalão pessoas de lá. Então era formado um governo dos baianos, o governo dos mineiros, o governo dos gaúchos, enfim. Brasília não tinha personalidade. Aqueles pioneiros, aquelas pessoas profissionais liberais que aqui estavam, não tinham acesso à grande decisão, não sentavam na mesa das decisões. E, consequentemente, essa ideia foi desenvolvendo em nossa cidade e num seminário promovido pela própria Associação Comercial do Distrito Federal, com uma liderança muito grande, nós fizemos a Carta de Brasília. Na Carta de Brasília, pela primeira vez, foi citado a luta pelo direito ao voto, a emancipação política do Distrito Federal. As origens da Câmara Distrital surgiram estão aí nesse debate aí do fórum. Foi uma luta muito grande, porque entendiam as forças militares da época que Brasília não poderia ter eleição, que isso conturbaria o sistema político local. Mas a cidade não queria ser dirigida mais por outros governadores que não tinham essa presença e conhecimento com a própria cidade. Viu? Foi dessa maneira que reuniões e mais reuniões foram feitas. E houve uma participação muito grande da esquerda em Brasília que assumiu. O senhor estava contando a presença do Oscar Niemeyer. Nós tínhamos o SEBRAD, por exemplo, tinha o Oscar Niemeyer, o Chico Buarque de Holanda, Cristóvão Buarque, Maurício Correia, enfim, todos eles participavam desse movimento. Viu? E eu, como estava na presidência da associação, acabei liderando o movimento por uma circunstância que talvez a expressão Mactu diz isso, viu? E fiquei à frente desse movimento até uma data que teve um grande comício. Viu? No grande comício de Brasília, o maior evento político da cidade, que deu início a tudo isso, contávamos com os principais presidentes de partidos. Estava aí o Tancredo Neves, Franco Montoro, Leonel Brizola, Lula que recentemente assumia a presidência do sindicato. Enfim, essas lideranças vieram até a associação. E a entidade estava num palco pequeno, nós saímos para a parte externa e o grande comício foi realizado. Enquanto discursavam todos esses participantes que nós citamos, eu estava ali ao lado do Ulisses e do Tancredo Neves, quando um ajudante de ordem do comandante-geral do Planalto chegou até mim e falou assim: olha, o comandante está te chamando ali atrás das lojas americanas. Eu me dirigi para lá e falei: se você não vir, eles vão invadir a praça e prender todo mundo. Eu falei: não faça nenhuma agitação aqui não, nós estamos fazendo um comício democrático, mas eu vou lá. E fui. Acompanhei, quando eu virei nas costas assim, dei de cara na parte posterior das lojas americanas, tinha um contingente policial lá, de umas 300 pessoas, bem fardadas, militares, cacetetes novos, roupas novas, mas está prontinho para usar pela primeira vez. Eu falei: comandante, se você não terminar com esse comício dentro de 5 minutos, nós vamos invadir a praça. Eu falei: comandante, não faça uma coisa dessa, porque a imprensa está toda lá, e isso amanhã vai servir de notícia para todo o Brasil. Eu quero propor ao senhor que me dê um tempo, eu vou lá conversar com as lideranças políticas e nós damos por encerrado esse assunto. Ele concedeu. Eu fui até lá e falei com o Tancredo. Olha o papel da imprensa aí. Né? Se a imprensa não estivesse lá, talvez a história seria outra. Um desastre, viu? Um desastre. Invasão, agressão, aquelas coisas todas. Tinha muita criança, muito universitário. E isso aí foi no ano de 1983. 83. 83. Bom, falei com o Tancredo disse: não, vamos encerrar, só está faltando o Ulisses que está falando. O doutor Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, e você, como anfitrião, vai encerrar. Eu falei assim: olha, eu deixo, eu não vou, você precisa falar, e o Ulisses vai encerrar. Quando encerramos, o Ulisses estava encerrando, eu olhei, a praça estava toda cercada. É que um líder do PT chegou lá e derrubou o barraco. Ele colocou a boca no trombone, como se diz. E provocou um conflito, né, um confronto. E eles invadiram. Eu disse lá e falei com o comandante: comandante, eu vou levar os polícias.
Então, passamos por lá, pelo fundo, levei até a garagem da associação, os diretores colocaram todo mundo. Eu me lembro de uma expressão do Tancredo Neves, falou assim: você não vai conosco, você também vai ser. Eu tenho que voltar, porque os meus diretores, o povo está ali me aguardando. Eu tenho que chegar até o fim desse embate. E o Ulisses Guimarães falou assim: eu acho que você deveria ir, porque senão eles vão te prender. Eu voltei. A partir daquele momento de cabeça levantada, peito aberto, nós voltamos, eu e os diretores, voltamos para enfrentar o movimento revolucionário. Viu? Não havia mais retorno. Nós tínhamos que ir em frente. Viu? Estava tomada uma decisão. E no dia seguinte... E o movimento Direta já estava nas ruas, porque começou em 82, lá na Praça da Sé, em São Paulo, né? Aliás, esse movimento foi em 1981 e a Direta veio logo em seguida. Logo foi o primeiro semente plantada. Então, a semente, na verdade, foi de 81, essa que o senhor viveu aqui em Brasília. Viu? E no dia seguinte, quando eu chegava até Planalto, já tinha dois militares me convocando para uma reunião no SNI. Eu fui até lá, o coronel me recebeu, tinha que ser na hora, não tinha tempo para voltar. E ele falou assim: da maneira como você está, seu nome chegou até a ser lembrado assim algumas vezes para ser governador de Brasília, mas com esse currículo que você tem, você não passa. Ligado às esquerdas, apoiando o Partido Comunista, e eu virei, na hora, um homem de extrema esquerda. Viu? Mas aceitei tudo isso muito bem, e a associação passou a ser um foco de debates e, ao mesmo tempo, também de adversidade dentro do campo dos direitos ao voto. Olha aí, você que é brasiliense, que é jovem, que ainda não conhece a história de Brasília, não é, doutor Lindenberg, vai passar a conhecer os detalhes, inclusive o papel da Associação Comercial do Distrito Federal como um fórum democrático. Estamos aqui com o senador da República, um democrata, um apaixonado pela democracia, né, doutor Lindenberg, que lutou nos anos de chumbo da ditadura militar. E ele vai falar conosco no próximo bloco sobre o lançamento do livro, que vai ser agora 6 de agosto, na Feira do Livro. Mas no próximo bloco você vai conhecer um pouco mais sobre E Assim Estava Escrito, do senador Lindenberg Cury. São memórias da sua história pessoal e da história de Brasília e da sua participação na redemocratização do país. Em instantes. Ele está lançando um livro de memórias. E Assim Estava Escrito. A editora LG Editora, uma das melhores editoras daqui de Brasília. Como é que nasceu a ideia do livro, doutor Lindenberg? Como é que o senhor se motivou? Por que o senhor resolveu escrever esse livro? Denis, eu acho que Deus me deu a oportunidade de viver momentos importantíssimos da história. Eu não queria ir para outro lado do mundo, viu, sem deixar um registro desses trabalhos. Viu. Eu achei que a gente tinha que deixar para essa nova geração que pouco conhece da história de Brasília, que Brasília não nasceu de um passe de mágica no Cerrado e é hoje um dos maiores centros de desenvolvimento do nosso país, né? E nem com a beleza arquitetônica que
que é divulgada no mundo inteiro, ela não nasceu, ela foi criada com lágrimas, suor e sangue, viu? E o principal líder desse movimento, sem dúvida alguma, é o nosso presidente Juscelino, mas também tiveram os prisioneiros, os pioneiros que acreditaram no seu chamamento, que largaram também a sua cidade de origem para começar uma vida nova aqui nessa capital. Então eu vivi, primeiramente, um momento quando Juscelino se identifica como um candidato a presidente da República com o compromisso de transferir para o coração de Goiás a nova capital. E vi quando as primeiras máquinas cortaram o cerrado em forma de cruz. E participei dessa luta. Mais tarde, estive na presidência da Associação Comercial, que era a Câmara Distrital de Brasília, onde todos os diretores trabalhavam sem qualquer tipo de compensação, divulgando os problemas e as metas principais. A cidade não tinha um ponto de encontro. Esse ponto de encontro era a tribuna livre da Associação Comercial. Então, os moradores de Planaltina, do Gama, vinham até aí reivindicar luzes. Nós tínhamos um relacionamento muito bem com os governadores, levávamos esse pleito até o governador e o governador automaticamente ordenava que a ordem de serviço fosse feita a curto prazo. Então, a associação prestou um trabalho muito importante nessa fase da emancipação política de Brasília e também como um órgão representativo das forças e das lideranças que começavam a nascer aqui. Viu? Então, eu resolvi, Denizar, era passar para o livro tudo isso, para deixar para as futuras gerações uma informação que os jovens hoje, até meus filhos ou filhos, não sabem. Viu? Então, é um livro didático, de orientação, que os pioneiros podem atestar a veracidade dele. O senhor tem um capítulo aqui no seu livro que é o sonho da volta de JK, em 1965. Como é que é isso? Que acreditava-se nessa possibilidade? Sonhava-se com isso? Juscelino, quando assumiu a presidência da República, foi um político muito polêmico. Então, os outros demais estados que não acreditavam na consolidação nem na criação de Brasília, faziam uma campanha muito grande. Viu? Ele foi um homem sério, honesto, morreu pobre, e diziam na época que era uma das maiores fortunas do mundo. Nesse dia que eu tive essa conversa pessoal com Juscelino, por 2h30, é que eu pude sentir que esse homem foi um grande idealista, o maior estadista que esse país já teve. E depois de construída a capital, havia um movimento muito grande para que o sonho do retorno de JK se configurasse. Ele fez até um plano de trabalho, agricultura, 50 anos de agricultura em 5. Ele queria explorar as forças da agricultura, das nossas terras privilegiadas, da extensão quilométrica que tem Brasília, como um continente enorme, né? E tudo isso. E apresentou uma proposta de reforma agrária que poderia ser realizada naquela época. O Brasil seria a maior fronteira de produção de produtos agrícolas da região. Nós acreditávamos nisso. E o sonho de JK foi interrompido, porque pesquisas foram levantadas, não eram apenas os estados contemplados com Brasília, que tinha aceitação do nome dele, não, mas o Brasil inteiro queria participar numa segunda fase, depois de superada a criação do asfalto, da abertura de estradas, Belém-Brasília, a criação da indústria nacional, enfim, Juscelino partia para um poder muito grande, que era a própria agricultura. E foi interrompido justamente quando o seu mandato como senador por Goiás foi cassado. E nós aqui de Brasília sofremos um impacto emocional muito elevado com isso. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho a sua experiência como senador, né? O senhor esteve lá no Senado e participou da CPI do futebol, recente agora, né? Conta pra gente como é que foi essa sua experiência no Senado e como é que foi isso. Olha, eu posso dizer que eu tive 3 pontos importantes no Senado. Trabalhei bastante, a gente é muito cobrado pela própria população, mas eu quero focalizar aqui 3 assuntos. Primeiro, a luta contra as multinacionais. Está aqui, é um dos capítulos do seu livro. É um dos capítulos, multinacionais. O que estava acontecendo? A Ford quebrou mais de 350
revendas no Brasil e nada aconteceu. Eles têm um contrato de adesão, onde ninguém tem direito a nada, e permaneceram aí sem condições de fornecer veículos para competir com as demais marcas que vinham crescendo violentamente no país. Com isso, cerca de 300 e tantos revendedores foram à falência. Criou-se uma catástrofe, nada contra eles, porque estavam apoiados por isso. Eu levantei no Senado, a própria imprensa parece que estava subjugada a ela, trocando informações por notas comerciais, por valores comerciais. E quando eu apresentei isso, um grupo de franqueados da McDonald's veio me procurar. Eu senti que era a mesma coisa, era uma multinacional explorando a própria empresa nacional. Eles não tinham direito a sentar à mesa da discussão. Esse trabalho foi um trabalho assim muito importante. E até o Pedro Simão está aí no livro, ele dizia... um livro com bastante fotografia. Tem. Pedro Simão, Ulisses Guimarães, Lula, os comícios da época da redemocratização, muito interessantes, as fotos históricas, né? E o Pedro Simão, quando eu acabei de fazer um violento pronunciamento contra o abuso dessas multinacionais em cima das empresas brasileiras, sem amparo legal para que elas pudessem defender os seus interesses, ele me disse: tu sabe por quê, naquele tom gaúcho, né? Tu sabe por quê tu falas essa verdade em cima dessas multinacionais? Eu disse: não, por quê? Ele falou assim: porque tu não tens rabo preso, porque se estivesse, amanhã estaria deflagrada uma campanha nas revistas contra você. Se tivesse qualquer nota, todo mundo saberia. Eles investigaram minha vida toda e não conseguiram levantar nada. Foi por isso que nós colocamos essa luta. Nosso tempo está terminando, doutor Lindenberg, mas eu queria te perguntar ainda, se o senhor avaliasse para a gente 100 dias do governo Arruda, né? Isso é um dos capítulos do seu livro, né? Os 100 dias do governo Arruda. Qual é a sua opinião sobre os 100 dias aí da presença do atual governo? O livro era para ser encerrado antes da posse do Arruda, por ocasião da campanha eleitoral. Mas eu achei que eu estaria cometendo aí uma injustiça muito grande se não falasse. Eu também não posso esperar terminar o mandato para depois falar sobre o seu governo. Mas o governo do Arruda foi um governo muito polêmico, ele levantou bandeiras novas e com muita audácia ele reduziu o quadro administrativo do GDF em mais de 17 mil funcionários, reenxugou a máquina, está apresentando aí medidas de consolidação, principalmente dos condomínios, está entrando profundamente. Viu? São medidas, na verdade, antipáticas, né? Não são simpáticas à grande população, mas o povo esclarecido sabe muito bem que nós teríamos que passar por isso. Então eu vejo o governo do Arruda, eu tive a oportunidade, nós disputamos uma eleição única, eu assumi o Senado, graças a ele, que com a sua renúncia, nós mantivemos esse mesmo espírito de luta, eu dei continuidade ao seu programa no Senado, e hoje, nessa fase, ele completou os 100 anos, os 100 dias de governo. Viu? E nesse governo, ele fez um levantamento da infraestrutura do Distrito Federal. É uma pessoa que tem uma ambição muito grande, ele automaticamente procura os governos, estão perto do presidente da República, buscando recursos direcionados para a infraestrutura da cidade, para a educação. E nisso aí, quando eu estava no Senado, nós aprovamos lá, eu fui o relator do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que foi a maior verba existente nesse país que contemplou o Distrito Federal, viu? Com mais de 6 bilhões de reais, verbas direcionadas principalmente para educação, segurança e saúde. E o Arruda está fazendo um bom uso desse valor, vai aplicar, além de tudo, 6 bilhões de reais estão circulando em Brasília. Viu? É um valor que gera emprego, que traz riqueza e que coloca Brasília, que era uma capital administrativa, hoje está inserida no contexto nacional entre os 7 maiores estados do nosso país, viu? E o maior poder de arrecadação daqui. Uma cidade que foi criada para ser administrativamente. Então, o governo do Arruda está começando, é realmente um governo muito polêmico, mas eu acho que ele vai sair muito bem. Eu acredito na sua tenacidade, no seu espírito de luta,
a capacidade de trabalho que ele tem, dorme pouco e trabalha muito, viu? Né? Eu acho que ele vai trazer um retorno muito bem para a nossa capital. Ok. Eu quero agradecer ao doutor Muito obrigado. Lindenberg Cury, escritor, senador da República, presidente da Associação Comercial do Distrito Federal durante 17 anos e transformou a associação num verdadeiro fórum democrático nas lutas de redemocratização do país, né, doutor Lindenberg? É verdade. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Domingo próximo estaremos juntos em mais uma edição do programa. Com votos de muita paz, um grande abraço, até domingo que vem.